Senhor Deus, neste momento que nós estamos, Senhor, reunidos aqui neste lugar de adoração, Senhor, do qual, Senhor, os teus filhos estão aqui para receber a palavra. Que o Senhor venha ungir, Senhor, a palavra desta noite, o pregador, Senhor, debaixo do teu escudo, debaixo de tuas potentes mãos, Senhor. Que aqui neste lugar, Senhor, nós não somos só irmãos, agora, Senhor, somos uma família, Senhor. Essa família Brana, Senhor, nós estamos incluídos nesta família. Somos mais do que irmãos. Não pode, Senhor, existir desavença entre nós, Senhor. Porque uma família, ainda que há desavença, mas não há separação. Porque isso aqui, Senhor, é uma família agora. Senhor, que o Senhor venha abençoar as ofertas, Senhor, que foram ofertadas aqui no altar do Senhor. Que o Senhor venha retribuir, Senhor, a cada um, de acordo com a sua necessidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite com Jesus, amém. Nós vamos pôr de pé. Vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Jovino. Mais um ano que completa, que Deus dá para ele, né? E a bênção de Deus ter predestinado o irmão Jovino para ser nosso irmão aqui. Graças a Deus, né? Vamos ler a escritura anteriormente, depois nós vamos vamos orar, colocando todas as coisas na mão de Deus, né? Graças a Deus. Aqui é Apocalipse, no capítulo 6, versículo 3 e 4. Depois Apocalipse 10, verso 7. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Bendito Deus e Pai, sua palavra está escrita na Bíblia, ela é completa, não pode ser retocada, só pode ser revelada. E o profeta desta era vem trazer a revelação dos mistérios. Ajuda nós a entrar no espírito de profecia para entender as coisas que, por mais simples que pareçam, são profundas. Por mais simples que pareçam, são grandes coisas que o Senhor tem feito. Tem aberto para nós o mistério da palavra. Oramos a Ti, Senhor, agradecidos por mais um dia que o Senhor nos dá de reunião. E neste dia o irmão Jovino está completando mais um ano de vida, e nós pedimos a Ti, Senhor, primeiro nós agradecemos pela vida dele, pelo Senhor ter dado saúde, o Senhor ter dado, Senhor, essa revelação para nós. E, Senhor, pedimos que o Senhor continue sobre o irmão Jovino, trazendo saúde, Senhor Jesus, trazendo todas as bênçãos que o Senhor tem predestinado, não somente ele, mas a família completamente, todos, Senhor. Entregamos a vida dele, cada um ali, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos nesse tema, 7 trovões, as revelações dos 7 selos. Hoje nós estamos dando início a esse estudo do segundo selo, né? Segundo selo. Aí estamos no 6º culto desses selos, começando o segundo selo. E aqui nós vamos devagarinho, para não atropelar os assuntos, né? E creio que
Deus está ajudando cada um de nós, né? Aí, compreendendo, porque tudo que o profeta revelou dentro desses selos são coisas boas para nós, né? O profeta disse que poderia pregar muito tempo um selo, só em um, porque são muitas coisas. Ali já foi um resumo disso, mas Deus, por sua graça, foi abrindo nesses 3 últimos anos do ministério do profeta, 63 a 65, desses mistérios que foi se abrindo, né, a partir dos selos, né? É o ministério do Filho do Homem, o ministério do 7º anjo, né? O ministério do 7º anjo começa quando os selos são abertos, né? O Brando tem que entender. Malaquias 4, ministério do 7º anjo, tudo está no ministério do profeta, né? Todas as coisas estão ali. Vamos começando aqui um ponto: a simplicidade de Deus, a simplicidade das grandes coisas de Deus, e de que maneira Deus traz o cumprimento da sua palavra e a grandiosidade da sua revelação só pode ser recebida por aqueles que são revelados e crentes naquilo, na mensagem da hora, e o restante passa despercebido, né? Aí meu pai estava falando ali daquela imagem, daquela figura ali do rapto. Ele acha assim, pouca gente subirá no rapto, mas o profeta disse mesmo, né? E Noé pregou para muita gente, só 8 que entrou. Eu falando para ele, mas os que ouviram para ser condenados. E a mensagem do Evangelho do Reino é pregada: quem crê e for batizado será salvo. Não é uma promessa, não é assim. Quem não crê será condenado, mas tem que ser pregado. Quando a noiva chega a profetizar outra vez, não significa que todos que ouvirá a voz da noiva no ministério final vão crer e vão entrar, não, mas ela vai cumprir, né? Ela vai trazer aquilo que o profeta falou. A gente vai entender um pouquinho hoje, claramente, irmãos, num ponto aqui, não é no começo, que a gente precisa dizer quem foi o William Branham. Não é como tem pessoas que têm vergonha até de pôr a foto do irmão Branham. Já até perguntaram para nós se a gente é idólatra porque tem a foto do irmão Branham com a coluna de fogo. Aquele pregador que veio aqui, né, que se batizado, ele não se batizou, ele falou que a esposa dele ficou escandalizada porque nós tínhamos a foto do irmão Branham na igreja, que seria mais fácil nós tirássemos para ela congregar. Falei, não, a gente tem que falar quem foi o William Branham, não esconder a foto dele. A gente precisa falar. O que o irmão Branham não falou que ele era, nós estamos falando agora o que ele foi, porque faz parte desse ministério dizer o que foi o 7º anjo. Amém? É a nossa parte. Graças a Deus, né? Na mensagem segundo selo, a partir do parágrafo 12: quão grande é Deus para conosco, quão maravilhoso! Estamos sumamente agradecidos. Agora há 2 versículos para cada cavaleiro nesses primeiros selos. Eu quero que notem como o cavalo vai mudando de cor até chegar à cor amarela, e logo veremos o último selo. Com o favor de Deus, no domingo que vem, no culto da noite, quando sucede, a única coisa que há é silêncio no céu por meia hora. Deus nos ajude. Agora leremos o 3º versículo. Havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Agora foi uma coisa misteriosa quando o animal disse a João: vem e vê.
Quantos animais que estão ali em Apocalipse 6? 4. São 4 animais, não é verdade? Apocalipse 4, o primeiro animal chama e anuncia ali que há um cavalo branco. É um animal anunciando outro animal. Segundo selo, não é? O segundo animal anuncia um cavalo vermelho. No terceiro selo, o terceiro animal anuncia um cavalo preto. E no quarto selo, o quarto animal anuncia um cavalo amarelo. É uma besta anunciando outra besta, porque besta é animal e é um poder. O primeiro animal que anuncia o cavalo branco é o ministério do Espírito Santo, representado no leão nas primeiras eras. O segundo animal, representado pelo boi, de Apocalipse 4, verso 7. O segundo animal representado pelo boi é o Espírito Santo de Deus, que deu força, não é, e persistência dos santos morrerem e até a morte. Era o ministério do Espírito Santo naquele testemunho. O animal semelhante ao boi abre o segundo selo. O terceiro selo, um animal semelhante ao homem, vocês vão ver que foi a mensagem de Martim Lutero, representado num animal que abre o terceiro selo. E o quarto selo, que vem no final das eras. E o quarto selo culmina com a era de Laodiceia. E o quarto animal, que é semelhante a uma águia voando, é o profeta que vem dizer que esse quarto cavalo amarelo é a denominação. Chegou a ser isso. Mas a gente está aqui no segundo selo, e o Espírito Santo, que é esse segundo animal, aí abrindo o segundo selo, para mostrar, né? Verso 13, parágrafo aqui, o profeta diz: agora foi uma coisa misteriosa, quando o animal disse a João: vem e vê. E ele não viu o que em verdade era, mas simplesmente o símbolo. João viu um cavalo branco, João viu um cavalo amarelo, não é? João viu um cavalo preto, cavalo vermelho, e viu esses símbolos. Viu o símbolo. Ele tinha que escrever isso simbolicamente para a igreja, até que chegasse a última era, quando os selos seriam abertos. Agora nós sabemos o que é os cavalos. Então, até que chegasse o último. Agora penso que todos entendem que os selos seriam abertos. Não estão contentes por poder viver nesse dia? Vocês não estão contentes de poder viver nesta era para ver isto? É a pergunta do profeta, né? Para nós. Não somente isso, amigos, mas recordem o tema do domingo passado, sobre o qual se baseia tudo isto. Não somente isso, de ver as coisas se abrir, mas o tema do domingo passado. Qual foi o tema do domingo passado? Deus escondido e Deus revelado na simplicidade. Isso é grandioso, porque só o eleito, na sua simplicidade, capta isso. O outro não capta, passa por cima. O profeta diz: é grandioso reconhecer a simplicidade de Deus. É algo singelo, humilde, sucede de tal maneira que a gente passa por alto, nem sabe que tem sucedido. Isso é grandioso. Fala: não, vocês não estão felizes por isso também? Nós não passamos por alto, graças a Deus. Recordem, estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Fiz menção disso outro dia, que talvez o rapto seria da mesma maneira. Olha só o que o profeta está dizendo: esperança de sua segunda vinda. E o rapto não poderia ser da mesma maneira? Ele acontece e ninguém percebeu? A segunda vinda aconteceu e ninguém percebeu? E o rapto não seria da mesma maneira? Mas ele dá uma afirmação assim, aqui, ó: talvez o rapto seria da mesma maneira, sucederá, estará no passado, e ninguém saberá nada quanto a isto. Assim sucederá. A sua segunda vinda passou, o mundo não viu. E o rapto, de igual maneira, sucederá
e não verão isso. Então note bem os acontecimentos na Bíblia, mesmo uma coisa tão grande como a vinda de Jesus Cristo, ninguém sabia nada disso. Pensaram, é aquele louco, as igrejas disseram, ele é fanático. A verdade é que estão loucos, que estás louco, né? Sabemos que tem um demônio e está enlouquecido. Tu vens aqui tratar de ensinar-nos, havendo nascido ilegitimamente. Tu nasceste de fornicação e trata de ensinar a homem de nosso grau. Isso foi Jesus, pregando os mistérios. Ele dizia, ele nasceu de nascimento ilegítimo, não é? A mãe dele estava noiva do pai dele, José, e ficou grávida antes do casamento. Nasceu de um nascimento ilegítimo, de algo errado. E ele quer ensinar para a gente essas coisas. Falta de revelação, porque não cria na verdade. Ele diz assim, é o que sucede, porque eles estão medindo por essas coisas, por essas medidas. E quer ensinar homens como o nosso, desse grau de conhecimento, né? Os próprios sacerdotes do templo. Isto foi um grande insulto para eles. E quando veio João Batista, já havia sido declarado através das eras, desde Isaías até Malaquias. Estava anunciado que viria o que abriria o caminho, João. 712 anos antes, havia sido visto pelos profetas. Todos estavam esperando a qualquer momento. Mas veio de tal maneira que ele pregou, ele cumpriu o seu ministério, se foi a glória. Ó, João, profetizado há 712 anos, veio, cumpriu o seu ministério, foi o precursor da primeira vinda, não é? Cumpriu tudo. Quem viu? O profeta diz, nem os apóstolos perceberam. Ele diz aqui no selo, nem mesmo os apóstolos o conheceram, pois eles perguntaram a Jesus, agora, sendo que o Filho do Homem vai para Jerusalém para ser oferecido e todas as coisas, então por que diz os escribas que primeiro tem que vir Elias? Se o Senhor é o Messias e está dizendo que vai ser entregue à morte, ué, não está escrito que vem Elias primeiro? Cadê Elias? Eles não viram que foi João. Os apóstolos, os homens mais perto da verdade, os mais revelados que tinham, não viram. Vocês estão vendo aí, irmão? Como é que é? Ver a palavra de Deus cumprir não é qualquer pessoa que vê, é quem Deus mostra. Senão não vê mesmo, não tem como. Então Jesus respondeu, já veio e não souberam. E ele fez exatamente o que disseram as escrituras que faria, não é? Ele, né, João, e fizeram também com ele exatamente o que foi escrito. Eles não podiam entender. Então disse, foi João, disseram. Agora sim, vemos. Então despertaram à verdade. E mesmo já nos últimos meses de seu ministério, depois de todas as coisas que haviam feito, os sinais que havia mostrado, lhes perguntou, qual de vocês me pode convencer de pecado? Que é incredulidade, né? Se eu não tenho feito exatamente o que diz a Escritura que faria quando viesse à terra, então mostre-me onde tenho pecado e lhes mostrarei o que devem ser vocês. Vamos ver se vocês creem ou não. Lhes haverá dito, vocês deveriam crer em mim quando eu viesse. Porém eles não fizeram. Portanto ele sabia que eles não poderiam acusar desse ponto de vista. Porém lhes perguntou, qual de vós me pode acusar de incredulidade? Não tenho feito exatamente o mesmo que os apóstolos, não é? Tropeçaram? Nós sabemos, como diz a Escritura, então o fim disseram, cremos que nenhum homem tem que ensinar-te, porque conhece todas as coisas. Quiseras haver visto o seu rosto nessa ocasião. Eles tiveram que crer porque Jesus falou. Aí eles creram. Tem que ser por ele, não é? Deve-lhes haver olhado e perguntado, vocês creem agora? Por fim lhes entrou algo, pois provavelmente não havia ser até esse tempo. Deus sempre obra tudo perfeitamente, por isso eu o amo. Ele trabalha perfeitamente. Às vezes o eleito pode ter uma dificuldade de entender
algo numa certa etapa, mas o seu coração de eleito quer crer, ele não quer duvidar, mas ele um dia vê, porque ele quer crer. Ele não tem a predisponibilidade de duvidar das coisas, de achar que a coisa é estranha e é falsa, por isso, e já vai logo taxando de falso, nem para ver, né? Fala as coisas, né? Então, o sétimo anjo, Mombrana, profeta de Deus, ele só pode ser visto por revelação, né? Por isso nós agradecemos a Deus por ter visto a revelação do dia, do tempo final. Mombrana aqui lendo Amós 3, versos 6 e 7. O profeta lê aqui, ó: Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Agora, para que se tocar a buzina na cidade, para que se suceda algo e alguém fica sabendo, tem que ter um mensageiro, não é? Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o fará, não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas, porque ele faz através dos profetas, é a voz de Deus, né? Agora está predito que nos últimos dias se levantará um profeta. A gente é que tem que dizer, Mombrana foi o profeta. A gente é que tem que dizer, ele foi o sétimo anjo. Ele foi a segunda vinda de Cristo no ministério do Filho do Homem, porque ele não disse que foi. Ele disse o que Deus prometeu que seria e mostrou que estava a se cumprir naqueles dias. Não era papel dele dizer sou eu, era papel nosso dizer, porque nós é que fomos revelados do que foi o profeta. Amém? Então é nossa missão dizer o que foi ele, como os apóstolos disseram que foi Jesus, não é? Através desse nome, sem esse nome não há salvação. Os apóstolos disseram, e batizaram em nome de Jesus Cristo, que é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eles continuaram falando porque tiveram a revelação para dizer, mas Jesus nunca mandou batizar em nome de Jesus. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo um nome que estava embutido numa revelação de quem Deus era, que veio no Pentecoste. A revelação desceu no Pentecoste e eles proclamaram a revelação. A revelação do sétimo anjo desceu em nós e nós proclamamos a revelação. É assim que é, porque a noiva de Cristo tem um ministério. O profeta disse isso. Perguntou a Mombrana, a igreja noiva tem um ministério? Ele disse sim, é o ministério da hora. Não é o ministério da hora, da palavra. É nosso ministério, é esse. Amém, irmãos? Essa é a palavra, né? Então está predito que nos últimos dias se levantará um profeta, e sabemos que temos tido toda a classe de imitação. Agora eu me dou conta ao ver bem toda a congregação que aqui há vários estudantes da Bíblia. Meu desejo é que entendam bem, e vocês sabem que estas fitas correm por quase todo mundo. Eu não quero que de nenhuma maneira pense que estou tratando de injetar alguma coisa falsa, como isto do manto de Elias, né? O manto de Elias caiu sobre Eliseu, aquelas coisas que eles ficaram falando, e de ministérios que eram falsos. O ministério do Mombrana não é o ministério de manto de Elias, é o ministério de Elias que vem, que é o Espírito Santo no ministério. Amém, irmãos? Aí vem, e coisas falsas, coisas semelhantes, tantas coisas que temos tido. Porém, todas essas coisas se antecipam ao verdadeiro para fazer tropeçar as pessoas. Os falsos vêm, quando o verdadeiro vem, só os eleitos veem. Antes de vir Jesus, veio um chamado Bar Jesus, e muita gente seguiu, mas foi falso, e foi provado que foi. Mas quando veio Jesus verdadeiro, os verdadeiros seguiram Jesus, e os outros ficaram
pode ser mais um falso. Deus permite vir os falsos. É até para separar o que já é falso, para não ver mesmo, né? E aí fica dizendo que é falso, né? E não sabe que aquela é a luz de salvação que Deus envia naquela era, né? Mas para fazer tropeçar as pessoas. Sabia você que houve falsos messias antes que aparecesse Cristo? Veja, aquele grande mestre Gamaliel disse numa ocasião, e quando houve, né, ali o problema de que se deveria açoitar aos apóstolos ou não, ele disse: deixem em paz, porque se isto é de Deus, veja, então sereis encontrados pelejando contra Deus. Porém, se isso não é de Deus, não sucedeu aqui, não há muito, que o indivíduo levou a 400 homens ao deserto, etc, né? Vocês sabem o que aconteceu com ele. Nós temos estas coisas também. Porém, por que é isto? Coisas que antecipam ao verdadeiro. Vem, Deus permite aquelas coisas falsas vindo e tal, e vem o verdadeiro. E o verdadeiro traz a palavra. Agora veja como que a revelação de Deus é tão original, que Deus permite falsos profetas virem antes do verdadeiro. Depois que vem o verdadeiro, passa um tempo, o espírito do anticristo pega a mensagem do verdadeiro, forma uma denominação, e Satanás também entra nisso. Veja só, o revelado do tempo é que vê. Amém, irmãos? Porque se Deus enviou um profeta aí em 63, abriu os selos e foi pregado, Deus segurou uma porção ainda para nós aqui, para uma mensagem no Brasil abrir esses selos que estava fechado. Deus permitiu essa porção ainda, porque viria o evangelho até os confins da terra. Os Estados Unidos não é os confins da terra, não é. Se tudo fosse aberto lá, pronto, fechou. Mas Deus foi abrindo, até quando chega para nós aqui no finalzinho, né? Isso aí é porque já estamos mesmo no finalzinho da coisa, né? O fim do fim. Já pensou? Está no fim do fim, né? Agora Satanás levanta essas pessoas. Note bem a astúcia destas pessoas que estamos estudando. E nós estamos desnudando a Satanás. Você pensa que Satanás gosta de nós estar pregando isso aqui? Não, porque isso mostra a obra dele, abre, mostra o que ele vai fazer, o que ele é, a semente da serpente, abre tudo. Ele não quer isso não, mas nós estamos desnudando Satanás. Nós podemos fazer isso porque nós temos proteção de Deus para isso. Por isso nós não tememos Satanás, porque é a mensagem de Elias, do 7º anjo que abriu. Desnudando Satanás, estamos enforcando por meio das escrituras, para que você o veja. Ele é o profeta, desnudando e enforcando uma escritura, para que você o veja. Assim se deve fazer. Agora, Satanás não se tem proposto ser um comunista. Satanás não vem para ser um comunista. É o que estão pensando, que Satanás é comunista, político, que vem com a política do comunismo. Ele é o anticristo. Algo tão semelhante, disse Jesus, enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. Pensa bem aí, irmãos. Deus envia um profeta, Deus escondeu esse profeta da fama. Você pode pegar Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Os que estão mais na mídia é Billy Graham e Oral Roberts. Vai para a internet, baixa pregações de Billy Graham, você acha centenas de pregação de Billy Graham. Oral Roberts, você acha desde Oral Roberts novinho pregando, centenas de pregações de Oral Roberts, orando pelos enfermos. Irmão Branham, a gente tem algumas. Deus escondeu os profetas, um ministério tremendo, e escondeu para revelar para os eleitos. E aí ficou escondido. Lá na tribulação levantará aquele homem falando em nome de Deus e o mundo vai crer nele, não é? Por isso que o profeta diz: se possível enganaria os escolhidos se fosse, mas não pode. Então, esses eleitos quais são os eleitos que não serão enganados?
por esse sistema, por a coisa falsa. Olha o que diz o Mombrana, parágrafo 20, ele diz aqui, ó, do segundo selo: estes eleitos são os que estão escritos nestes selos, cujos nomes têm estado no livro da vida desde a fundação do mundo. São os escritos no selo. Nós somos parte da revelação dos 7 trovões. Por isso que nós cremos nos 7 trovões, por causa do nome que está lá. Você tem um nome lá, irmão, nós temos nosso nome lá. Nós estamos nesse negócio de Deus do rapto. Nós estamos nessa causa de Deus do rapto. Nós estamos no propósito de Deus de levantar homens e mulheres nessa terra para voltar à mesma condição que Adão tinha lá e perdeu, de se pôr de pé, porque é a manifestação dos filhos de Deus que virá, né? E a natureza está gemendo por isso, e Deus trará cumprimento aqueles que o nome estava escrito nesses selos, no livro da vida, desde a fundação do mundo. Agora, Satanás é muito sagaz. Quando ele vê que algo vem, então lhe tira tudo que pode para lançá-los a perder antes que chegue. É o trabalho dele, né? Antes. Isso deve seguir imediatamente depois dessas grandes mensagens que pregará este irmão, que em verdade virá ungido com o espírito de Elias. E haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias. Ó, Satanás já não está mais, depois que esse irmão que o profeta está falando, que a gente sabe que é o Mombrana, esse irmão que vem lá para esses mistérios, Satanás vai tentar entrar para desvirtuar a palavra da hora. Veja o que ele está dizendo aqui: isto deve seguir, porque Satanás é astuto, imediatamente depois desta grande mensagem que pregará este irmão, que em verdade virá ungido com o espírito de Elias, haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias, porém ele claramente dirá que ele não é, porque ele tem que ser semelhante a João. Amém? É o que introduz o Messias. O 7º anjo introduz Jesus Cristo ao mundo. É por isso que aqueles irmãos estavam errados quando estavam pensando que o Mombrana era Jesus, pensando que o Mombrana era Jesus Cristo. O Mombrana, ele era William Branham, um profeta. Agora, o profeta chegou a dizer: se você disser que eu sou ele, se você pensa que aquele Jesus crucificado sou eu, isso me faria de mim um falso profeta. Mas se você crê que aquele Jesus está nesse ministério, aí é verdade. A gente crê que Jesus Cristo estava no irmão Branham, e no irmão Branham, para os gentios, ele pregou uma mensagem, e aí por isso o novo nome é trazido ali, é diferente de dizer que o irmão Branham é Jesus Cristo. Mas o irmão Branham portava Jesus Cristo. O irmão Branham conduziu a palavra viva Cristo. Amém? Era o profeta. E quando ele falava, era Jesus ali. Mas era Deus manifesto em outra carne, mas não era Jesus Cristo. Jesus Cristo fisicamente, ele tem uma parte com os judeus. Você sabe que ele mostrará suas mãos furadas. Ele vai aparecer para os judeus mesmo. Eles vão ter que reconhecer, né? Mas veja como o diabo é tão sagaz. Ele começa nisso aí. O profeta está nos advertindo disso. Então, nos diz de João Batista, quando saiu a pregar, e perguntaram: não és o Messias? Perguntaram para João: tu és o Messias? Quer dizer, alguém lá pensou que João é o Messias. Alguém confundiu João Batista com Jesus também, como Messias. Jesus, a palavra Jesus não seria o caso, mas como o Messias, né, mesmo. E quando saiu a pregar, eles perguntaram: não és o Messias? Não és aquele? Então ele disse: não, não sou. Nem sequer sou digno de desatar a correia de seus sapatos, né? Eu batizo na água, mas ele batizará com o Espírito Santo. E João estava tão seguro que o Messias estava sobre a terra, que João disse: ele está em alguma parte entre vós agora mesmo. João estava ali.
agora mesmo. Porém ele não o conheceu até que viu o sinal descer sobre ele. Sabe uma diferença do irmão Brana para o João Batista, irmão? É que o irmão Brana veio precursar a segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor era o ministério do Filho do Homem. E o que é o ministério do Filho do Homem? Deus sendo profeta. Então não foi o irmão Brana aqui na terra e Jesus vindo em carne na terra, como foi com João. Porque João falou, ele apareceu, foi batizado por João. Só que o irmão Brana recebeu aquela unção em que Deus veio do próprio profeta. E aí foi o ministério do Filho do Homem se cumprindo. Amém? Por isso, eu não tenho medo de dizer, o maior dos profetas foi o William Brana. Jesus disse, dos nascidos de mulher, o maior é João. Mas naquele dia, ele não podia dizer William Brana, porque William Brana não tinha manifestado. E aí João fechou o Velho Testamento, foi o último profeta do Velho Testamento. Ali Deus falou através de João. Olha que Deus ficou em silêncio 300 anos depois de Malaquias. Mas aí não era o último profeta Malaquias. Tem gente que pensa que o livro de Malaquias é o último, que o último profeta é Malaquias, mas não é. João veio dentro do Novo Testamento sendo o último profeta da lei do Velho Testamento, e era João. Agora o profeta irmão Brana vem para trazer a segunda vinda do Senhor, né? No ministério do Filho do Homem. Mas isso aí é para quem tem a revelação para ver essas coisas, né? Graças a Deus, porque Deus tem dado revelação para os seus filhos, né, irmão? Para ver isso aí. Ele não conheceu até viu o sinal descer sobre ele. Porém, quando viu essa luz descer, não é, e ampliar-se como uma pomba e pousar sobre ele, então disse, ali está. Mas João foi o único que viu. Sabia você isso? João foi o único que viu a luz daquela pomba ali. Também João foi o único que ouviu a voz. Nenhum mais ouviu. Quando o verdadeiro servo de Deus aparece em cena, então aparecem muitos impostores. Essas coisas são para transtornar a mente das pessoas, os impostores. Assim obra Satanás, assim trabalha Satanás. Os que não podem discernir o bem do mal tropeçarão. Os impostores vêm, os falsos vêm, e aqueles que estão sedentes para ouvir, mas não discernem o bem do mal, porque não tem revelação. O que acontece com eles? Tropeçarão. Os que não podem discernir o bem do mal, acontecem essas coisas. Porém os escolhidos não crerão nessa trama, porque a Bíblia diz que ele não poderá enganar os escolhidos. Satanás, com toda a astúcia que tem, não engana os escolhidos, porque os escolhidos é a palavra de Deus, irmão. Palavra de Deus não é papel, não. Palavra de Deus é os escolhidos. Deus tem uma mensagem encarnada para manifestar. É os escolhidos essa revelação. Quando o profeta diz, vocês estão escritos nos selos, ele está dizendo, vocês são os selos. Vocês são o livro. Porque o livro de Deus não é um livro na nossa estante que nós botamos lá em casa, não. Que fica guardado, a traça come. O livro de Deus, cartas lidas de todos os homens, escrito nas tábuas de carne do coração. Estão vendo aí? Deus tem uma palavra viva, ele vai manifestar essa palavra. Agora nós nascemos em problemas, em dificuldades, tem que ser trabalhado, né? É um ouro sendo batido por Deus, purificado, tirar o ouro de tolo, que é a pirita que diz o irmão Brana, para que ele possa brilhar, porque a noiva de Cristo, ela brilha no poder do Espírito de Deus, não é? Ela encandece, na verdade. O profeta diz isso, né? Encandece. Ela nem brilha, ela encandece, né? Agora, nesse tempo 23, antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que se levantarão falsos cristos, e a terra reclamarão ser Cristo mesmo. E o povo dirá: eis aqui, está no deserto, não creiais. Eis que está no lugar secreto, não creiais.
Deus está nessa igreja, Deus está nesse movimento de cura divina do fulano de tal, é Ele mesmo. Não creais, não é? São movimentos, são lugares que vêm. Porque assim como o relâmpago brilha do leste ao oeste, também será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é um profeta manifestando Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Um pouquinho mais adiante aqui no 31, falando ainda sobre a escritura de Amós. Deus não faz nada sem enviar um profeta. Então, se Amós disse, e outras escrituras também, então recordem, apenas estamos tocados nos pontos sobressalentes quando eu estou no quarto e chega a unção. E se eu pudesse escrever tudo que sucede, eu estaria pregando-lhes por 3 meses cada selo, pregando 3 meses um selo só, pelas coisas que Deus mostra. Então apenas podemos ver os mais sobressalentes, né, as coisas que mais destacam. Não dou tanto para não chocar as pessoas, porém o suficiente de cada vez para que não se enfadem, para que crendo possa arrazoar o assunto. Creio que vocês me entendem. Agora vejo isso, Amós que disse: Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos profetas. Então nós vemos o que está fazendo, o que está revelando agora. Certamente tem que ser o que está a ponto de fazer algo tremendo. Deus está a ponto de vir à cena do juízo, segundo creio eu. Ele está a ponto de fazer algo. Outra coisa da qual tudo isto dá testemunho certo. Estamos nos últimos dias. Estamos ao final de Laodiceia, 63. No final de Laodiceia. Porque estas coisas somente haveria de ser revelada nos últimos dias. Pense bem, quando aquele irmão vier e abrir, daqui a pouco ele está dizendo que já está abrindo. Vocês percebem como que o Espírito Santo fala nas entrelinhas e a gente tem que captar? Que o profeta não disse sou eu, mas ele está dizendo: estamos no fim de Laodiceia, porque essas coisas somente haveriam de ser reveladas nos últimos dias. Que coisa? Os trovões, os selos. Pense bem, trate de assimilar o que o Espírito Santo quer que saibamos. Recorde, nada pode ser revelado. Deus não faz nada sem primeiro revele ao seu servo, o profeta. Antes de fazer qualquer coisa, o revela. E quando revela, recorde bem isso: algo vem. Tem sido revelado. Veja, recorde, tem sido revelado. E estas coisas das quais estamos falando deveria ser revelado nos últimos dias. Que coisa? As quais estamos falando. Ou seja, esse irmão como o Branham está falando é o próprio para ele mesmo, só que ele não disse assim. Ele não foi comissionado dizendo, nós é que dizemos. Foi o irmão Branham, foi o 7º anjo, amém? Ele foi a vinda do Senhor, é nós que dizemos. Esse é o ministério, profetizar outra vez, amém? Profetizar outra vez, é a gente que vai dizer isso. Como os apóstolos disseram de Jesus, nós dizemos do irmão Branham. Como os apóstolos disseram, essa foi sua primeira vinda, nós dizemos, essa foi sua segunda vinda. Estamos falando, deveria suceder nos últimos dias, um pouco antes da última trombeta, ao fim da mensagem da última era da igreja. Olha, um pouco antes da última trombeta. Quando a trombeta de Deus tocar, os que morrerem em Cristo restarão primeiro, e nós seremos transformados ante a última trombeta. Não é? A transformação dos corpos para o rapto ante a última trombeta, a ressurreição ante a última trombeta. E o profeta diz: estas coisas das quais nós estamos falando deveria ser revelado nos últimos dias, um pouco antes da última trombeta. Amém? Ao fim da mensagem da última era da igreja, correto? Se você o quer ler, pode ver em Apocalipse 10 do 1 ao 7. Apocalipse 10 do 1 ao 7. Os trovões abertos. O anjo, não é forte, toma o livrinho aberto, como um leão, brama ali, e os mistérios são passados ao 7º anjo.
Então ele diz aqui, você pode ler Apocalipse 10 do 1 ao 7, onde diz: nos dias da voz da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus será revelado e consumado. E quando este livro selado com 7 selos for aberto, nos resta uma só coisa. Então, o mistério completo de Deus, sobre o qual temos conjecturado, indagado por todos esses anos, segundo as Escrituras, não haveria nenhuma maneira de entendê-los até este dia, porque tem estado escondido. Tem estado escondido. Temos visto símbolos, que significam estas coisas, mas não podia ser corretamente revelado até os últimos dias. Então devemos estar nesse tempo, o tempo do fim, não é? Porque está sendo revelado. Graças a Deus, irmão. Então, recorde que Ele não faz nada sem que primeiro revele. Não, nem tampouco ouvidem que Ele o faz de uma maneira tão singela que os sábios e prudentes passam por alto. Agora, isso se encontra em Mateus 11, 25 e 26. Não faz nada sem que o revela primeiro. Logo revela de tal maneira que os ilustres e educados passam por alto. Ele não faz sem revelar, mas quando Ele revela, os sábios não entendem. Quando Ele revela, os entendidos, isso é loucura. Que história é essa? Não existe, né? Esse povo está dizendo que Jesus já veio. Isso é muita loucura, gente. Isso aí não existe, não. Isso é uma falsa doutrina. E você não precisa ir em denominação procurar quem chama nós de falso, não. É no povo da mensagem. Isso é loucura. Jesus já veio. Não estou entendendo. O rapto não sucedeu, mas o Filho do Homem se manifestou, não é? E antes da transformação tem que abrir os trovões, os selos. O profeta diz que a fé de rapto está nas mensagens dos trovões, dos selos, que a fé para o rapto está nisso. Então nós estamos aqui pela graça de Deus, crendo que o Senhor, não é, está trabalhando, e Deus está. É porque o trabalho de Deus é silencioso. O trabalho de Deus é a palavra, não é? É silencioso. Lá na frente o profeta chega a dizer, não vou ler mais do selo aqui porque o tempo já chegou, no fim, não é? Ele fala, eles não querem a palavra, talvez não querem a palavra, eles estão querendo sinal, não quer a palavra. Bom, se me mostrar o sinal, eu vou crer. Se vocês nós tivesse aqui ressuscitando mortos, tivesse dando vista a cegos, tudo que o movimento pentecostal já fez, e o profeta fez na primeira e segunda etapa, aí nós estaríamos com o poder, né? O poder. Eles acreditariam assim. Aí essa igreja aqui não tem espaço para pôr o povo aqui dentro. Mas quando ele vem só com a palavra, eles não querem o sinal, eles não querem a palavra, eles querem sinal. Quando ele vem só com a palavra, porque a essência de Deus é a palavra. Cura divina é ministério provisório. Cura divina é para mostrar depois a palavra. Cristo multiplicou pães, peixes, curou enfermos. Para quê? Para chamar a atenção para ele pregar a palavra de salvação. O profeta pregou a primeira e segunda etapa, milhões de pessoas se converteram, para depois Deus trazer a terceira etapa, que era a revelação de Cristo na palavra. Mas quem creu? Quando veio o ministério do Filho do Homem, o sétimo anjo, quem foi que creu? Quando o Filho do Homem se manifestar, porventura haverá fé na terra? Revelação, pouca gente. Então é a era da palavra. O ministério do sétimo anjo encerra no rapto. Sabia disso, irmão? Esses trovões, ele está sucedendo em nós. Essa revelação, nós somos parte desses trovões. Eu creio, há um novo nome que foi escrito, mas isso é aberto em nós, um novo nome, na transformação do rapto. Essa transformação, que é um nome. Então eu creio dessa maneira. E o ministério do sétimo anjo encerra com o rapto. Ele não encerrou, mas há uma etapa que a noiva está profetizando o que o profeta disse através, da revelação. Mas isso não terminou, isso vai se desdobrando ao rapto, à subida. Tudo encerra com o rapto. Aí termina, conclui todo o assunto de Deus, nesse tempo. Graças a Deus, amém, irmãos? Deus, Senhor Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso,
Damos a Ti glória, Senhor, graça por nos permitir ler e crer na Sua palavra. Ajuda, Senhor, cada um de nós a nos firmar crentes nessa mensagem, sabendo que o Senhor é que está conduzindo cada um. Nós não estamos andando e não devemos andar com nossos próprios pés, mas é o Senhor que nos conduz pela linha da palavra do Senhor. Deus querido, muito obrigado. Que a unção do Senhor esteja sobre cada irmão, indo para o seu lar nesta hora, pela graça poderosa do Senhor que habita na sua noiva, nesse tempo ainda, Deus. Muito obrigado por tudo, agradecemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.